colegas aqui mais uma vez para mais um Fala Cansado. Hoje uma edição especial, estamos aqui dentro do Gramado Summit e a gente veio aqui para trabalhar e daí resolvemos fazer um episódio aí meio diferente. A gente veio atender o pessoal do Portal Metrópolis aqui e as meninas estão aqui entrevistando e agora eu resolvi entrevistar uma delas, depois a outra se tiver um tempinho, se ela tiver coragem, que ela já tá ali, ó. E eu quero dizer para ti que tá cansado de empreender e não ter o resultado que espera, ou para ti que é CLT e quer começar a empreender, toda semana eu trago aqui algum empreendedor que vai contar a sua história e que talvez algum insight que ele traga possa mudar o teu negócio, possa mudar a tua vida. O que eu quero dizer? Tem gente que pensa, empreender, né, empreendedorismo, não é sobre ter uma carteira assinada ou não ter uma carteira assinada. É uma mentalidade, é sobre ter liberdade. Então a gente que trabalha com comunicação, a gente por si só já tem que empreender muito, porque a gente tem que investir em nós mesmos, né? Então não é diferente. Hoje estou com uma comunicadora aqui, uma colega, bem feliz em receber, conheci ela faz menos de 24 horas e já gostei muito, apesar de meus colegas aqui estarem fazendo bullying com ela, mas eu quero que vocês tenham a honra e o prazer aqui de conhecer essa moça bonita que está aqui do meu lado, viu? Já dei uma moral para ela já de início e vou deixar tu te apresentar, fica à vontade aí, seja bem-vindo ao Fala Cansado / Metrópole aqui no fundo agora. Bom, primeiro eu gostaria de já começar falando que ele está querendo se redimir, porque há poucos instantes eu fui chamada aqui de coroa e tudo. Enfim, aí agora tá assim, bonita e tal. Então, gente, não leve em consideração, tá só puxando o saco agora porque eu resolvi dar a entrevista. Mas, enfim, sou Vanessa Oliveira, sou jornalista do Portal Metrópolis, já tem 4 para 5 anos que eu tô no portal. Sou mídia social lá, cuido das redes sociais e também acabo escrevendo matérias de branded content. Também tenho uma empresa de comunicação que eu faço assessoria de imprensa e a gente vai se reinventando aí, né? E o que eu ia te levar? O que te levou para esse meio da comunicação, das mídias, né? Porque tem muitas profissões, né, mais tradicionais que a gente começou, porque meu pai era advogado, meu pai era médico, engenheiro, sei lá, a gente vai seguindo. E na comunicação, nessa área que tu está hoje, o que te levou para esse caminho, assim? Bom, na minha família não tem nenhum comunicador, sou filha de servidores, e eu sempre tive essa vontade de ser jornalista, sempre gostei de falar, de ler muito, e eu comecei na TV, e depois eu fui para assessoria, e aí quando eu entrei no Metrópolis que eu vim para essa parte mais digital, que são as redes sociais, que eu cuido do Metrópolis, na parte de conteúdo patrocinado. E ao longo do tempo eu fui me reinventando, adoro televisão, hoje em dia amo as mídias sociais, é o que eu sei fazer, e além da assessoria, que é a minha paixão de sempre, nunca deixei de fazer. E nas mídias sociais hoje, qual é o formato que tu trabalha, assim? Sempre, por exemplo, eu vi teu perfil lá, sempre tu à frente fazendo vídeos, impulsionando esses vídeos, ou tu também impulsiona vídeos de outras reportagens? Lá no Metrópolis, a área que eu trabalho é o MLabs. Ele trabalha com branded content para as empresas, para as marcas. Então, normalmente o Metrópolis usa a minha imagem para alguns vídeos de clientes e eu também faço o impulsionamento de vídeo que chega de cliente, faço conteúdo desde a legenda até a arte para a gente colocar nas nossas redes sociais e faço também impulsionamento, as campanhas pagas deles também. Que legal. E como é que eles te viram com esse produto, assim, como é que chegou no Metrópolis em si? Bom, eu trabalhei por 9 anos numa agência, eu era coordenadora dessa agência, era assessora de imprensa, e aí surgiu a oportunidade de ir para o Metrópolis, e quando eu cheguei lá, achei que seria também, assim, um pouco parecido com a assessoria, eu já cuidava um pouquinho das redes sociais desses clientes, mas quando eu cheguei no Metrópolis, foi um mundo completamente novo, completamente, assim, eu falei, gente, caí de paraquedas. E hoje eu falo assim, amo, e se eu puder continuar nessa área, farei por muito tempo. A gente faz algo que a gente gosta, né? O sentimento e o resultado é diferente também, né? E assim, a nossa área, ela proporciona, assim, a gente transitar por várias áreas. A gente não fica só ali naquele quadradinho escrevendo. Tipo, agora a gente está aqui no Rio Grande do Sul, na Gramado Summit. Então, fazendo podcast, permite a gente transitar aí por todas as áreas da comunicação. Muito legal. Como está sendo essa experiência aí do Gramado Summit para ti? Eu tô achando incrível. Eu já conhecia Gramado. Poder voltar para Gramado e estar no Gramado Summit está sendo sensacional. Poder, assim, não temos muito tempo para conhecer tudo que tem aqui,
Mas o pouquinho que a gente está conhecendo, muito legal. Palestrantes, assim, sensacionais, nomes muito legais que eles trouxeram esse ano. Tô amando. As entrevistas também que a gente marcou aqui estão sendo ótimas. A estrutura do evento também, né? Dá pra ver que é diferenciado, assim, sabe? É outro nível, né? É outro nível. A galera que tá aqui já com o intuito realmente de evoluir, de crescer, né? Dentro das perspectivas que os conteúdos que estão aqui dentro trazem. Muito startup legal, tem muita gente de negócios aí muito bacana. E essa, por exemplo, essa preparação para vocês virem para cá, como é que se deu assim na questão até da escolha dos convidados? Por exemplo, essa parte foi tu que fez de direcionar, eu quero pessoas, ou o Metrópolis que te trouxe as pessoas que tinham? Como é que foi organizado isso? Bom, no ano passado, a equipe que veio, eles criaram, nasce uma ideia, que é o Videocast. E aí o Videocast veio para trazer essa ideia de fazer empreendedorismo, de falar de negócios, de educação, de criatividade. E desde então a gente busca que os entrevistados sejam nessa linha de falar de negócio, do empreendedorismo, que é o que o evento traz. Então, nesse ano, quando eles me escolheram e escolheram a Brena também, que é jornalista que trabalha comigo, para apresentar, a gente que fez a curadoria dos entrevistados, a gente passa para o nosso chefe dar aquele ok final, mas assim, basicamente a gente que fez a curadoria, a gente que escolheu os nomes que a gente queria falar, pessoas que a gente se identificava, que a gente pesquisou ali, que tinha uma história muito legal e que a gente queria trazer para a audiência do Metrópolis, né? Isso é legal, porque esse estudo, eu acho, né, que esse processo, daí eu queria que tu falasse um pouquinho desse processo criativo, né? Porque às vezes as pessoas veem uma entrevista e não tem noção, né, de que a gente se prepara, nem que seja vendo um stories do convidado no dia anterior para ver as coisas que ele está falando que estão em alta, que são atuais mesmo, a pesquisar um pouco do passado dele, da profissão, falar a respeito. Então, como que é esse processo criativo para ti? Bom, por exemplo, vou falar aqui da Gramado, né? É um processo, eu falo assim, lento, muito trabalhoso e que exige muita dedicação. A gente mesmo, para vir para cá, a gente está aí quase um mês trabalhando nisso, junto com outros projetos que a gente tem, que a gente também grava, que a gente também escreve. E a gente tem que estar o tempo todo ali pesquisando, a gente segue as pessoas. Tem uns que a gente tem uma identificação que já seguia, mas outros a gente tem que basicamente chutar a bola ali, é do zero. A gente não conhece, a gente tem que ir atrás de entrevista, atrás do material dele. Mas é muito legal, porque a gente aprende muito e vai abrindo a nossa cabeça até para outros campos, assim. Mas é um processo que eu adoro. Essa coisa da pesquisa. A Brena, que também é outra jornalista que está aqui comigo, ela fala assim, Vanessa, você fica arrumando coisa para sua cabeça. Porque eu tô toda hora procurando alguma coisa, vou fazendo aqui, vou fazendo ali, vou não sei o quê, daqui a pouco ela cola uns post-its na minha mesa, lá, Vanessa, ó, tá faltando isso, não sei o quê, bora, me ajuda. Dá um retorno. Mas a gente dá conta no final. É muita coisa, mas dá conta. E agora, como é que tá sendo essa experiência aqui de ser entrevistada? O que vai ser, como é que vai ser? Como é que tá sendo a experiência agora? Pega na minha mão. Ainda tá gelado. Tá geladinha. Tá geladinha. Trocar os papéis não é algo que eu estou acostumada. Normalmente eu falei para eles, tem que fazer perguntas, não sei responder, mas muito bacana, tô adorando. Sabe que eu participei agora recentemente de um podcast também lá no Portal Alvoradense, que é uma cidade de Alvorada lá, e já fui em alguns como convidado assim, e eu gosto bastante porque dá a oportunidade de mostrar um lado que tu não consegue mostrar no teu programa, né? E para mim é o que eu sempre digo pra galera que vai, que é estar atento às oportunidades, né? Às vezes a gente não está ligado assim no que está acontecendo, e eu como comunicador eu sempre busco ter um lugar de fala em todo momento. Se eu vou num evento, daí eu estou numa palestra, eu levanto a mão e faço uma pergunta, mesmo que a pergunta que eu faço eu já sei a resposta. Esses dias eu fui no evento do Marcos Strider, e daí fiz uma pergunta lá e tal, e daí depois algumas pessoas do evento vieram me dizer, eu acho que tu faz isso, acho que podia fazer isso. Eu falei, não, tranquilo. Mas eu falei, na verdade, essa é uma estratégia minha de network, porque eu falei, eu tava ali na plateia, quando eu levanto e digo, tem um podcast, meu canal é tal, tudo mais, pessoas que estavam ali naquele ambiente já começaram a me seguir, o palestrante já soube, quando eu virei a Porto Alegre, tem um cara que tem um podcast aqui que fala de empreendedorismo, e me coloquei naquele lugar, entende? Então, às vezes as pessoas estão nos lugares e ficam só naquela... Fica ali dentro daquela caixinha, né? Não se deixa expandir, vamos dizer assim, sendo que às vezes você tem uma oportunidade ali e você perde. A gente até fez uma entrevista hoje que ela falou muito isso, assim, você tem que estar com a sua narrativa sempre muito pronta. Porque às vezes você perde uma oportunidade justamente por isso, porque você não tá esperando
não tá com a narrativa pronta e a oportunidade passou e você não consegue voltar no tempo, né? Então, eu acho que é exatamente isso. Eu sempre digo, né? Não se nega um palco, e pra mim é muito real, assim. Isso tá sempre pronto, sabe? Eu acho que as pessoas hoje têm um lance um pouco de insegurança, né? Com as câmeras. Tem gente que às vezes na rede social, porque pode fazer uma edição e tudo mais, como eu digo, são os leão ali. Chega na hora, são os gatinhos. Eu pego bastante isso na questão da entrevista, assim. Às vezes tu vê gente que é super articulado na rede social, aí chega na hora do podcast, ele dá umas travadinhas. E eu digo, cara, como é importante a gente se entender, né? Eu queria até que tu falasse um pouquinho disso agora, de meio profundo, esse assim, mas tipo de inteligência emocional, porque, por exemplo, tu é mãe, né? Eu sou pai, e a gente trabalha com comunicação, lidar com diversos perfis de pessoas. Fora isso, tem os problemas da casa, a casa tem que estar limpa, tem as contas para pagar e tudo mais, é viagem, né? Por exemplo, hoje tu tá longe da tua filha, longe do meu filho. Então, são coisas que a gente tem que administrar na nossa cabeça, né? E como que a Vanessa lida com isso? Pode ser bem honesta aí. Não é fácil. É muito difícil, ainda mais depois que a gente se torna mãe. E a minha filha tem 2 anos, é muito pequenininha. Então, a gente fica sempre se cobrando muito, assim, até que ponto a gente tem que se entregar demais a uma coisa, sendo que tem ela, que também é minha prioridade hoje, assim, número 1. E meu trabalho também é minha prioridade. Então, você fica ali naquela balança, sem saber exatamente qual que é o equilíbrio, para onde realmente você vai. Mas eu tento sempre colocar na minha cabeça que ela é número 1 na minha vida. Então, assim, se tiver algo importante, algo que eu tenha que fazer por ela, eu vou largar tudo e vou fazer por ela. Eu tento me dividir ao máximo em várias. Mas eu sei que às vezes é muito difícil, eu fico, né, super sobrecarregada, vamos dizer assim. Mas eu tento, pelo menos, suprir as necessidades dela, suprir o que eu tenho que fazer no meu trabalho, o que eu tenho que fazer na minha casa, com meu marido, ser a Vanessa também dona de casa. Não é fácil, nem um pouco. Mas... O que tu diria que foi a coisa que foi mais forte pra ti, assim, né, quando começou a ser mãe, né? Tipo assim, desde a gravidez ali e tal, o que mudou na Vanessa, né, antes de saber que ia ser mãe? E porque é diferente, né, a questão de maternidade e paternidade, por exemplo, o pai, ele só visualiza, ele só é pai quando a criança nasce. A mãe não, ela vive todo um processo diferente. Então, assim, o que tu diria, assim, que a Vanessa transformou na vida dela? Provavelmente para melhor, porque o filho é uma bênção, então... O que a Vanessa melhorou depois que ela virou mãe do que ela era antigamente? Eu acho... Parou de ir na balada? Então, eu diminui um pouco, porque não tem como, né? Tem que ficar com o filho. Mas, assim, não diminuir tudo, que graças a Deus tem minha mãe, tem o meu pai, que conseguem me auxiliar. Então, ela adora avó, vô. Gente, avó e vô, melhor coisa do mundo. Você vai, deixa lá, fala assim, pega amanhã. Mas, assim, eu falo que eu mudei muito. Eu me policio muito mais em algumas coisas. Eu tento ser o mais correto possível para ela, né? Ter esse exemplo. Me ter realmente como exemplo, como uma inspiração para ela. E é basicamente isso, assim. Quando eu saio de perto dela, eu falo assim, tem horas que eu dou uns deslizes, né? O pessoal lá no trabalho até brinca, Vanessa, pelo amor de Deus. Bia, não pode ver isso, não. Mas eu tento ao máximo, assim, ser alguém que ela vai se inspirar, que ela olhe e fale assim, cara, minha mãe é foda. Sei. Eu acho que é pra isso que a gente trabalha tanto, né? E tem que dosar as coisas, assim. Um negócio que realmente é bem forte, assim, né? Quando você é pai, quando você é mãe, né? Queria te perguntar agora, dando uma dica mais pra dentro da área da comunicação, aí, pra gente ir chegando pro final, assim. O que tu diria pra quem quer trabalhar com comunicação? Quais foram os principais desafios, né? Porque a gente fala muito sempre da parte boa, né? E a gente esquece. Eu acho que podcast, eu acho que tem muito essa pegada de trazer os perrengues mesmo, porque é muita coisa que a gente passa de desafio a todo momento, né? E eu, quando comecei a comunicar do nada, eu criei o podcast, tipo, depois de ter perdido minha mãe, veio o negócio, eu comecei a consumir muito podcast, foi algo que me alimentou de forma positiva. Aí eu falei, chegou um momento que eu tava olhando com outro olhar, eu falei, cara, eu posso fazer isso. Lá procurei estúdio e tal, aluguei estúdio, aí passei por um processo, gravei um bom período em um estúdio, mudei de estúdio, sempre pagando aluguel, e hoje eu tenho um estúdio próprio junto com meus sócios aí,
pro Câmera 4. E foi um processo muito, e ainda está sendo, né, muito disruptivo, assim, porque a gente tem que quebrar várias barreiras e superar vários desafios diários, né? Não é nem... Então, quais, assim, os desafios, por exemplo, que a Vanessa já passou e que ela diria assim, ó, se tu vai começar a trabalhar com comunicação, eu acho que esse é um caminho que, de repente, tu pode cuidar na hora de, quando chegar esse momento. Eu acho, assim, que quem gosta de comunicação, quem está cursando comunicação, a gente tem muitas vertentes, né? Primeiro, eu sempre digo, enquanto você está cursando, aproveita, vai desbravar todas as áreas, faz estágio em todos os cantos que você puder para descobrir o que realmente você gosta. Tem gente que se identifica mais com TV, outro com jornal e assim por diante. E quando a gente forma, de fato, a gente tem que se jogar naquilo que a gente gosta. Eu já tenho uns 10 anos, mais ou menos, eu abri uma empresa de comunicação, de assessoria, e eu tenho ela até hoje, só que assim, eu também trabalho no Metrópolis, tenho outros trabalhos e que a gente acaba, às vezes, passando por muitos desafios por conta disso. Às vezes você não se dedica completamente àquela sua empresa, não se dedica completamente ao seu trabalho. São desafios do dia a dia e da nossa profissão, mas a gente vai ali, né, pulando esses obstáculos, dá conta. Não é fácil. Tem gente que fala assim, a gente tá aparecendo ali na TV, tá gravando vídeo aqui, tá tudo certo. Não, por trás a gente tá ralando muito, tá correndo muito atrás, pulando vários ali obstáculozinhos até chegar onde a gente quer. Eu queria pegar esse teu gancho agora aí. Como é que tu vê a questão hoje, né, a comunicação ela tá muito aberta, né? Por exemplo, tem a galera que falou que estudou comunicação, estudou jornalismo, enfim. E tem a galera que nem eu sou um exemplo disso, que tipo, se entendeu comunicador. Hoje eu tenho 36 anos, comecei o podcast quando eu tinha 34, há 2 anos. E eu fiz o primeiro, eu ia fazer tipo uma vez por mês só por questão de custo. Eu fiz o primeiro, brilhou meu olho tanto que eu falei, cara, não, vou fazer isso aqui toda semana. E hoje eu gravo 2 vezes por semana e daqui a pouco eu vou estar gravando com mais frequência ainda. Então, assim, eu entendi, e tem várias vertentes, como tu falou, né, na comunicação. Eu sempre digo, eu tenho versões de comunicação que são muito particulares minhas. Eu fico atiradão na cadeira lá, o Rony, que é meu diretor, ele sempre olha assim, né, porque o ideal é tá com uma postura e tal. Eu digo, cara, quando o convidado me vê assim, não tem como ele não ficar tranquilo, porque, se o cara que... Você acaba relaxando, se é o cara né, que tá aqui desse jeito, então, tipo, é uma coisa que é da minha cabeça, mas que pra mim sempre funciona, porque além das câmeras tem um off, entendeu? Então, tipo, eu sei o que a pessoa que tá me olhando, como que ela tá se sentindo, eu sinto, né? E, enfim, quando a gente tá, no caso é mesa de podcast, eu digo às vezes, se eu ficar com o microfone aqui, eu ficar na mesa assim, de frente para ti, eu tô gerando uma posição de enfrentamento. Sim, então, isso pode te acuar na hora de falar, mesmo de forma inconsciente. Então, ele não me acuou para dar essa entrevista, tá, gente? Tá tudo certo. Porque a expressão não verbal também conta muito, né? A comunicação não verbal também conta muito. Então, como é que tu diria assim como é que tu enxerga isso, né? Porque daí tem gente que pensa assim, mas eu estudei e tal, o cara não estudou nada e tá lá fazendo. Né? Eu me formei, eu estudei, mas eu acho que, assim, sempre achei e acredito muito nisso. Tem mercado para todo mundo. Tem gente que se identifica, tem gente que formou em X curso, gente não formou e tem uma super identificação com aquilo, parece que nasceu para aquilo. E hoje em dia eu acho que o meio digital, essa nossa era digital, permite cada vez mais a inclusão de pessoas que às vezes não formaram na comunicação, mas que têm todo o tino, todo o feeling para estar ali. E eu acho ótimo, eu mesma acompanho muitas pessoas que entraram no meio digital e que hoje são, né, cabeças, ótimos comunicadores e que explodiram. Então, assim, eu acho que tem mercado para todo mundo. Acho que tem espaço para quem é formado, para quem não é formado, para quem se identifica, para quem quer apresentar, para quem quer escrever. Tem gente que escreve para uma coluna, para um blog e fala assim, cara, eu nunca fiz jornalismo, não tenho diploma. E escreve perfeitamente melhor do que quem formou, passou lá 4 anos na faculdade. Tem mais esse lado ainda. Então, assim, eu acho que tem mercado para todo mundo. Aproveitando isso aí, agora falou em escrever. Para quem quiser entrar lá no meu perfil pessoal, lá o Só Viegas, no link da bio lá tem um e-book, está à disposição para venda lá, que é o Só Tem Sucesso Quem Fracassa. É um e-book que eu escrevi aí baseado em experiências reais, lá, um conteúdo bem legal. Fala bastante da minha história da infância até um certo período da minha vida ali.
Até tem que escrever o volume 2, eu já tô me cobrando. Eu vou mudar. Por que esse Então... homem não faz, gente? Vamos lá, eu Então, vou perguntar. Hoje a gente... Eu digo, as áreas que eu atuo, né, todas hoje elas se conectam, né? Então, eu tenho um podcast, eu organizo eventos lá, do perfil do Fala Empreendedor, inclusive, dia 4 de agosto aí a gente vai ter a maior edição, agora a terceira edição, que vai ser para quase 600 pessoas, lá na cidade de Guaíba, na Ubra, já está fechado, então em breve a gente vai começar a anunciar os palestrantes aí. Dia 16 de abril agora tem uma versão mais pocket aí, onde vai estar eu, o Márcio Schneider, que vamos estar trazendo aí a parte de empreender, né, com um propósito, que é muito bacana. Hoje em dia a gente vai além, né, eu realmente, como eu falei, quando eu me encontrei, eu falei, cara, eu nasci para fazer isso aqui, eu não vou parar de fazer isso aqui nunca mais. E dei um jeito de viabilizar e com todos os desafios eu sigo firme, né, hoje... Esse, não sei quando é que a gente vai soltar esse aqui, como está sendo gravado, normalmente é ao vivo, mas já foram 124 episódios ao ar. Então esse aqui, teoricamente 125, mas talvez a gente grave e solte depois, então não sei como é que vai ser. Mas é coisa, né? É bastante trabalho, assim, fora. Já dei entrevista de televisão também, já fui em diversos podcasts lá da cidade, lá de Porto Alegre, da região, né, Alvorada também. Então a gente vai se descobrindo, só que eu entendi que, assim, tudo casa, né? Porque eu sou um empreendedor, que eu posso contar a minha história, inclusive estou também criando agora, já começamos a gravar, o Marcão, as aulas do Método Pod, que é podcaster de elite, onde eu vou ensinar nesse curso tudo que eu fiz para ter o meu próprio podcast e os desafios, né? Eu já tive, por exemplo, uma dupla em algum momento, já teve várias coisas na hora de escolher o estúdio, os formatos que existem de podcast, né? Mesa fixa, com convidado, enfim, são várias possibilidades que pra gente é muito comum, mas pra quem quer começar, às vezes nem sabe direito, porque o podcast ainda é um mercado novo, né? Apesar de não ser tão novo, mas ele ainda é uma coisa nova. E o que eu ia te falar pra gente encerrar assim, essa parte de comunicação, o que tu diria não pro comunicador que quer começar, mas pro cara que já é comunicador e que às vezes se sente chegou num platô, assim, se sente meio que num limbo, né? Porque a gente, independente da profissão, acontece muito isso. Às vezes tu chega um momento, daí tu parou ali no sentido de tu não consegue aumentar teus números, tu não consegue exponencializar o seu negócio e tu não sabe o que fazer, né? Eu sempre digo pra galera, às vezes se tá ruim aí, quem sabe tu consegue fazer algo ao entorno, ao redor. Por exemplo, né? Eu tenho um podcast, daí eu tenho um evento que eu palestro e que eu levo outros palestrantes. Aí eu tenho eventos que eu sou convidado para palestrar em virtude de eu ter criado. Tipo, ninguém me via como palestrante porque eu era só o cara do podcast. O que eu fiz? Eu organizei um evento para mim, chamei outros palestrantes e daí começaram a me conhecer e começaram a me chamar para palestrar também. Agora estamos entrando nesse negócio de fazer curso digital. Então, reinventando dentro da mesma área, sabe? Às vezes eu vejo que a galera fica parada achando que é só aquilo. Não dá certo e tal. Não é que não dá certo. Será que tu está usando todas as ferramentas à tua disposição? Eu costumo dizer assim, eu levo para minha vida. Eu acho que a gente tem que, para tudo, todas as áreas, não só na área profissional. A gente tem que estar sempre saindo fora da caixinha. Porque a gente ficar ali só naquele quadradinho, a gente acaba se acomodando. A gente, às vezes, né, acostuma com aquilo e esquece que pode ter mais oportunidades, que a gente pode crescer mais, que a gente pode conhecer coisas novas. Então eu falo assim, gente, sempre saiam da caixinha. O time que tá ganhando não se mexe? Se mexe. Se mexe sim. Porque às vezes tem alguém ali sentado no banco que pode ser tão bom quanto quem tá jogando. Então a gente pode mexer sim, a gente pode trocar. Se você tá aí cansado, cansou do que tá fazendo, se joga, se reinventa, vai para outra área. Vai ali pelos lados, não sai exatamente da sua área, não, mas eu não posso sair. Calma, não vai, né? Não se joga de peito aberto. Vai por ali, mas continua aqui onde você já estava, vê o que você gosta do outro lado. Então eu falo, saia da caixinha sempre. Não deixe de fazer outras coisas para ficar só naquele marasmo, ficar ali naquela vida chata. Se joga. Show. Gostou do papo? Adorei. Foi ótimo. Achei que agora nem doeu. Queria que tu falasse para encerrar, acho que é legal. A importância da família na tua vida, porque eu acredito que a gente, como indivíduo, na nossa individualidade, quando a gente está bem, nosso profissional também fica bom, né? Então, queria que tu falasse isso, né? A importância de dar para a Vanessa e também já emendando,
Para quem quer conhecer a Vanessa um pouco mais, o que pode esperar da Vanessa? E já deixa o teu Instagram para a galera procurar também. Viegas, para mim, família é tudo. Assim, para eu estar aqui em Gramado, para eu estar bem fazendo o que eu faço, é porque por trás de mim existe uma base que está ali me dando suporte. Tem alguém com a minha filha, eu sei que minha família está bem, que está tudo certo. Senão eu não conseguiria nem fazer o que eu estou fazendo aqui hoje. Estaria completamente desestruturada. E graças a Deus eu tenho essa estrutura, eu tenho essa base familiar. Tenho meu marido, tenho minha mãe, tenho meu pai, minha irmã. Pessoas que estão sempre ali me ajudando, me dando apoio e que ajudam a fazer quem eu sou, como eu trabalho, como eu me dedico nas minhas relações, não só familiar, com os amigos, todo mundo, as pessoas que eu conheço, embora 24 horas só. E é isso, assim, para mim família é tudo. Hoje completa com a minha filha, então sou muito grata, de verdade. E o que a pessoa pode esperar da Vanessa lá, para procurar, tipo, agora é aquela hora também do falar de ti, mas fazer o teu merchan, né? Para quem quer procurar uma agência, para quem quer... Gente, primeiro, conteúdo de qualidade, Portal Metrópolis. Quem precisa de uma assessoria, também me procure. Posso fazer assessoria de empresas, pessoas físicas, enfim. Também acompanha um pouquinho da minha maternidade maluca, da minha vida maluca. Também acessa lá o Instagram, Oliveira VNS, que eu posto muita coisa. Eu falo assim, meu Instagram acho que é mais a minha filha do que meu. Agora na Gramado tá um pouco parado, né? Porque eu estou fazendo só Gramado. Mas quando eu tô em casa, você que agora tá me acompanhando, vai ver só a minha filha. Tô quase mudando o nome. Que benção. Então tá, pessoal, vocês já sabem agora o que encontrar, o que esperar da Vanessa. Essa foi uma edição especial aqui, feita no Gramado Summit, de improviso. E eu quero dizer para vocês que o Fala Cansado, ele tem isso, né? Essa característica de encontrar pessoas e dar voz para pessoas que já têm voz em outros portais, mas que também muitas vezes estão num lugar que não é tão de fala, né? Como comunicadora, ela está sempre entrevistando as pessoas, assim como eu. Então aqui ela teve a oportunidade agora de mostrar um pouquinho mais da história dela e das opiniões dela, enfim. Então isso é muito legal. Acho que o podcast ele tem essa pegada, sempre de uma forma leve, tranquila, mas que a gente consiga trazer uma mensagem. Com certeza já alguma coisa dessa conversa pode fazer diferença na tua vida. Espero que tenha feito. E se tu acredita nisso, a gente é a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Então compartilha esse link para mais 5 pessoas. Se tu ainda não está inscrito, te inscreve no canal, independente do momento que eu assistir esse vídeo. Foi muito legal esse bate-papo aqui. Quero te agradecer, Vanessa. Obrigada, a mão já nem tá tão gelada mais. Tá já melhorando. E sigam acompanhando aí o canal. E para quem tiver a oportunidade, se a gente postar a tempo ainda, a Gramado Summit está um evento incrível aqui. E eu também acompanho lá o Portal Metrópolis, que tem bastante notícia lá. Esse foi mais um Fala Cansado. Eu sou o Viegas, essa foi a minha convidada Vanessa Oliveira. Até a próxima. Valeu!